Tiago 4, apenas o verso 5. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, apenas o verso 5. Estou lendo a minha Bíblia na tradução de Almeida, Revista Corrigida. Está mais perto do original, se lê assim: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura. 2 pontos. O Espírito que em vós habita tem ciúmes. Pronto, eu quero falar dessa expressão aqui. O Espírito Santo, o que o autor bíblico está falando aqui para nós é: quando ele está em alguém, quando ele habita em alguém, um dos sentimentos dele para com aquela pessoa chama-se ciúme. Por que o Tiago coloca essa expressão aqui, ciúme? Porque na Bíblia, irmão, a Bíblia usa muitas simbologias. Uma delas é quando Deus compara a igreja como uma mulher e Deus como um marido. Por exemplo, 2 Coríntios 11, 2, Paulo diz: estou com zelo de vós, com zelo de Deus, porque eu quero te apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, você seja enganado e se aparte de Cristo. Então na Bíblia muitas vezes Deus compara o cristão, por causa da aliança que Deus espera dele, da fidelidade que Deus requer dele. Deus compara ele como se fosse uma mulher que se casou com seu marido, e Deus espera a fidelidade. Assim como o marido é fiel, Deus quer também a fidelidade da mulher. Então aqui o Tiago está falando sobre ciúme. Ele está dizendo: olha, o Espírito que habita em você, ele tem ciúme. Claro que essa mensagem não é para todos aqueles que dizem que são cristãos, porque na Bíblia diz que nem todos os que dizem ser cristãos, eles têm o Espírito Santo. Por exemplo, Romanos 8,9, Paulo diz: se você está na carne, você não tem o Espírito Santo, por isso não pertence a Cristo. Porque Efésios 4,30 diz que o Espírito Santo é a marca na qual estamos selados para o dia da redenção. Quer dizer, se morrermos hoje, a marca da salvação é Ele habitando em mim e em você, se Ele estiver em nós. Então aqui o Tiago diz que se nós temos ele tem um sentimento chamado ciúme. E por quê? De onde gerou isso? Foi desde isso aqui, ó, no verso 4, Tiago 4,4 diz: adúlteros, está se referindo a uma igreja. Aqui ele não está se referindo para quem está na parada gay, nem no carnaval, nem na marcha da maconha. Ele está escrevendo para servos de Deus, porque o servo de Deus é o único que vai tentar ouvir, vai tentar obedecer. Mas ali naquela época tinha cristão com um monte de problema para resolver com Deus. Então em Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, aqui está dizendo, irmãos, que o ciúme que Deus está falando aqui é quando adotamos práticas do mundo, costumes do mundo, que os perdidos desse mundo também adotam, e dizemos que somos cristãos. Mas ele está dizendo: se eu tenho o Espírito Santo, uma das coisas que ele vai fazer é me cobrar, do mesmo jeito como um marido, uma esposa, quando um ou outro quebra a sua aliança pela infidelidade. Então, apenas usando esse verso 5,
onde ele diz: a Escritura diz que o Espírito tem ciúme. O que é isso? Ele está se referindo ao Antigo Testamento, onde muitas vezes Deus falava para Israel da companhia de Israel com os ídolos, da fé que Israel viveu com Deus e com os ídolos ao mesmo tempo, uma fé mista que fazia Deus sentir ciúme. Isso provocava, sabe o que? O abandono de Deus da vida do povo de Deus. Por exemplo, Ezequiel 8, essa mensagem aqui nós gravamos em áudio hoje na madrugada, 80 minutos sobre esse áudio, já mandamos para o grupo daqui da igreja, exclusivo sobre esse tema. O Espírito de Deus tem ciúme. Então 8:3 de Ezequiel diz: estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, diz, o Espírito me levantou entre a terra e o céu, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes, que provoca ciúme de Deus. Isso aqui é a tradução mais antiga. A maioria das traduções modernas não tem essa expressão. Aqui era ídolo dentro da casa de Deus, como temos muitas religiões hoje, onde temos ídolos e ao mesmo diz que tem Deus ao mesmo tempo. Aqui nessa época Deus não aceitava, e ele fazia era expulsar a si mesmo do local, do prédio da religião, onde havia esse ciúme por causa do ídolo. Então Ezequiel 8:4 diz: e eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. 5 diz: disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada, quer dizer, bem na porta da igreja, já tinha uma estátua que eles usavam. Naquela época, um dos ídolos era um deus chamado Baal, e outros ídolos que eles botavam, na época que Israel estava em apostasia, quer dizer, desligar-se de Deus, eles usavam seus ídolos. Dizia: eu tenho Deus, mas tinha também os ídolos, como temos hoje várias pessoas em suas religiões. O verso 6 de Ezequiel 8 diz: disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então, o santuário, quer dizer, o prédio do Antigo Testamento, era o local onde Deus entrava com o povo, ali havia louvores para Deus. Mas e nós no Novo Testamento? Qual é o santuário? 1 Coríntios 6:9 diz: o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16 diz a mesma coisa, o corpo, porque Deus habita dentro. Então, meus irmãos, ciúme é quando a gente está adotando o que os idólatras desse mundo inventam, como modas, músicas do mundo, tantas coisas desse mundo a gente adota para nós. Valores a gente adota. O que é valor? É aquilo que vale muito para você, que o mundo inventou, e você está trazendo na mala religiosa. E quando você tem o Espírito Santo, ele te cobra, ele te dá um sonho, ele usa alguém para ensinar, ele quer tentar você ser só dele, mais ninguém, porque ele quer uma aliança. A aliança quer dizer fidelidade. Então Deus não aceita dividir você com ninguém, amém? Muito mais sobre isso a gente falou lá na escola em áudio na madrugada, enviamos já cedo para o grupo daqui da igreja e para os nossos grupos em São Luís, na nossa igreja. Então, por favor, nunca deixe Deus te ver como amigo do mundo, que Deus chama ele de inimigo de Deus. O inimigo não ajuda Deus em nada, Deus chama, ele não atende, Deus diz vamos fazer isso, ele não faz, Deus precisa dele
ele não está lá como servo, mas para o mundo ele está, para as coisas do mundo ele está. O futebol, por exemplo, tem dia de culto, irmão, que tem culto na igreja, mas é dia de futebol. A maioria não vem para o culto, porque vai para o futebol. Isso acontece em um monte de igreja por aí. Sabe o nome disso? Idolatria. Cuidado com isso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.